Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só nosso Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, querido, querida, seja agraciado com essa mensagem e também abençoado grandemente pelas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio. Se você quiser fazer parte do nosso canal, você é só se inscrever, você não paga absolutamente nada para isso. E aí você vai ter, já estamos chegando, né, a quase 500 mensagens já gravadas. Temos aí 498 com essa, se não me engano. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, nos levantou para fazer esse trabalho. E assim está sendo feito, conforme a vontade de nosso Deus e nosso Pai. Não esqueça, e se você quiser ajudar esse trabalho, na divulgação, você pode dar o like. É a melhor forma e você vai ajudar na divulgação. Por quê? Porque dando like, a plataforma entende que o vídeo está sendo relevante. E aí ele passa mais tempo e mais opções de pessoas para poder acessar. E aí você está anunciando a palavra de Deus junto com o pastor, tá bom? Vamos lá, a palavra do Senhor hoje, vamos começar um estudo, né? No capítulo 15 de Samuel, né? De 1 Samuel, quando Samuel inicia, né, procurando Saul, né, a história de Samuel e Saul aqui. Deus queria usá-lo, apesar da rebeldia de Saul, né? Deus queria usá-lo para atacar os amalequitas. E é importante e assim relevante alguns detalhes aqui nesse capítulo 15 que vão nortear exatamente essa história, né? O texto ele diz assim: Deus enviou a ungir-te rei, né? Quando Samuel vai ao encontro de Saul, justamente para que eles pudessem punir os amalequitas, né? Quando eles estavam debilitados no Israel, debilitados no deserto, o povo israelita, os amalequitas invadiram, né? E foram contra eles. E aí Deus chama de novo, através de Samuel, vai com Saul para que ele venha a liderar o povo ao ataque contra os amalequitas. E aí a palavra Deus enviou a ungir-te rei, né? Quando Samuel diz isso para Saul. Essa palavra ungir-te rei, ela vem da expressão hebraica que significa ungir-te a Moloque, né? Olha que interessante, né? Conforme o termo recebe em Levítico 18, 21. E aí qual era a ideia? A ideia era Saul, né? Deus estava dizendo assim a Saul, para ele decidir se ele servia a Jeová ou se ele servia a Moloque, né? Pois por algum tempo da vida Saul foi fiel a Deus, porém, né, a partir desse capítulo 15 aí, ele vai abandonar definitivamente o Senhor e vai servir aos espíritos malignos, né? É assim que acontece. Então, essa palavra ungir-te é essa decisão, né, que Saul foi proposta para Saul. Em 1 Samuel 15, 2, né, ele fala do ataque, Deus fala do ataque aos amalequitas, os ataques aos amalequitas, e o texto usa a expressão castigarei, né? Essa expressão em hebraico significa eu notei, eu visitei e eu fiz errar, né? Então seria mais ou menos assim a interpretação, né? Deus notou toda a maldade dos amalequitas e estava prestes a visitar sua violência, fazê-los errar e pagar por suas malignidades feitas contra Israel, né?
E no verso 4 do capítulo 15, ele diz assim, que Saul reuniu as tropas para ir contra os amalequitas em Telaim, né? Essa palavra Telaim em hebraico significa malhado, né? Na cultura judaica, essa palavra malhado, ela dava a conotação, era um símbolo de contaminação espiritual, né? E Ezequiel 16, ele diz assim: usou seus vestidos malhados para enfeitar os seus lugares de adoração, que é a idolatria, né? E aí você se entregava a qualquer um, como uma prostituta, conforme Ezequiel 16 diz. Então, assim, apesar de estar sob o comando de Deus, Saul se havia prostituído, né? Ele havia se prostituído da sua vida espiritual, pois ele depositava sua confiança em si mesmo mais do que na provisão divina, né? Então mostra aí a contaminação espiritual. E aí nós vamos seguindo, né? No Isaías, em 1 Samuel 15:7, né? Eles foram vencidos, os amalequitas, através de Deus. Deus ajudou, Saul venceu os amalequitas, né? Eles foram derrotados e vencidos em Avilá, nome que significa circular, círculo, né? Os amalequitas foram cercados pelos judeus como um círculo que os envolveu de tal forma que eles não conseguiram escapar, né? Então a palavra Avilá também significa dançar, né? A ideia de rodar, né? De esperar, angústia, mostra angústia, né? Conforme Deuteronômio 2:25. Também significa parto, e também significa temer, e também significa dor. Ou seja, os amalequitas, eles saíram, né, sem rumo, né? Toda essa palavra Avilá vai entrar nesse contexto aqui, sem rumo, girando de um lado para o outro como uma dança coreografada, né? Em uma situação que nunca poderiam esperar, vivenciando uma angústia tão forte como dores de parto, o significado da palavra Avilá, também parto, e colhendo todo o mal que infligiram aos israelitas em seu momento de maior privação, né? Então Deus está aí, fazendo aí a vingança, né, contra os amalequitas, que em determinados momentos da história, né, eles também fizeram o mal, né? Quando tiveram oportunidade, fizeram mal para o povo de Israel. Seguindo, né, diz assim: Saul derrotou os amalequitas até Sur, né? Essa palavra Sur significa em hebraico touro, né? A ideia de puxar a corda. Barricada também significa barricada, ou seja, ele está cercado por cordas. Significa gado, que é puxar a corda, né? E está relacionada à palavra corrente, conforme o Êxodo 28:14. Ou seja, a ideia vai ser essa palavra sur. Os amalequitas foram rebocados como um touro dominado e puxado por cordas, levados por uma corrente a que tudo devastava. Eles eram conhecidos como os chacais do deserto. Os amalequitas eram conhecidos assim como os chacais do deserto. E foram dominados pelos israelitas, que partiram para a guerra sob a liderança de Deus. Então veja só todo um contexto e as palavras da qual tem um significado e fazem um significado daquela ação e daquele acontecimento ali que Deus está usando, né? Então o touro foi cercado, foi puxado pela corda, levado com uma corrente, né? Exatamente
como Deus ele está fazendo com os amalequitas pelo mal que eles fizeram ao povo judeu. Eles eram conhecidos como os chacais do deserto, mas caíram. Os chacais do deserto caíram diante da ação poderosa do Senhor. Que Deus te abençoe nesta hora, Deus te guarde. E a reflexão é aqueles que lutam ou vêm investidamente contra o povo de Deus, Deus ali está protegendo, e no momento certo Deus age e faz com que todas aquelas intenções malignas, aquelas ideias que intentam mal contra a vida da igreja do Senhor, o Senhor arremete isso, lança fora e faz com que esses chacais do deserto que se levantam contra a vida da igreja caiam por terra sob a liderança do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Amém.